Meio-dia e 47, bastidores CNN de volta e telefone vermelho para Moscou. Donald Trump e Vladimir Putin vão conversar por telefone amanhã sobre a proposta americana de um cessar-fogo de 30 dias para a guerra na Ucrânia. A expectativa é de que os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia discutam concessões de territórios ucranianos e o controle de uma importante usina nuclear. Américo Martins, nós não víamos isso desde a extinta União Soviética, o telefone vermelho entre as duas potências mundiais. Agora é para discutir uma saída para a Ucrânia, ainda mais com Volodymyr Zelensky insistindo em ficar com alguns territórios ucranianos e o Putin dizendo não. Alguns dos invadidos serão da Rússia. Pois é, Uribe, muito boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que nos acompanha. Excelente lembrança sua, a do telefone vermelho dos tempos da Guerra Fria, que ligava teoricamente a Casa Branca imediatamente também ao Kremlin, aonde os líderes em momentos de crise conversavam. Bom, pode ter mudado muito o mundo, os dois amanhã vão conversar muito provavelmente por uma videoconferência, mas o momento de tensão continua bastante alto em relação a essa guerra na Ucrânia, o maior conflito militar que acontece na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E como você muito bem colocou, Uribe, nós temos posições muito diferentes dos três grandes players nessa questão. Em primeiro lugar, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que ontem anunciou que ia ter essa conversa amanhã, terça-feira, com o presidente russo Vladimir Putin. Ele diz que existe uma boa chance de que os dois lados cheguem à paz. Moscou tem um tom muito menos positivo, muito mais autoritário, talvez, vamos colocar assim. Um porta-voz hoje do Kremlin confirmou essa conversa entre os dois líderes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas esse porta-voz falou em garantias de segurança para a Rússia, dizendo que o acordo de cessar-fogo, um acordo de paz pode acontecer, mas como o próprio Putin lembrou na semana passada, existem questões muito importantes a serem resolvidas, em especial, do ponto de vista russo, de garantias de segurança para a Rússia. E o terceiro grande player nisso, que é o país invadido, o país que está sendo a vítima dessa agressão dos russos, que é a Ucrânia, dizendo, nas palavras do seu presidente, Volodymyr Zelensky, que o presidente russo Vladimir Putin está tentando sabotar qualquer tipo de acordo de paz. Então, só por essas três posições muito diferentes, Uribe e Tainá, a gente vê como é difícil que esses lados cheguem de fato a um acordo de paz. E para complicar um pouco mais, os dois pontos que o Donald Trump disse ontem que vão ser discutidos nessa conversa, que são basicamente território e energia, como você lembrou, são dois assuntos que também colocam a posição da Ucrânia e da Rússia em corners completamente antagônicos, em posições completamente diferentes. Um representante do parlamento ucraniano acabou de dar uma entrevista dizendo que a Ucrânia tem três red lines, três pontos que são inegociáveis. O primeiro deles é justamente os territórios. Moscou já disse que quer os territórios que estão ocupados, então ali já não temos um acordo. O segundo ponto é a questão da entrada na OTAN. A Rússia diz que precisa ter garantias de que a Ucrânia jamais vai entrar na Aliança Militar Ocidental. Os ucranianos dizem que não é Moscou que vai decidir isso e que eles não vão jamais aceitar esse tipo de imposição para conseguir a paz. Outro ponto muito complicado dos dois lados. Nesse ponto específico, o Donald Trump vai falar ao Zelensky, isso não é uma decisão sua, eu veto a entrada da Ucrânia, vamos seguir em frente, mas o território é muito mais complicado. E o terceiro ponto, que também coloca os dois lados num embate ali, sem solução aparente, é o fato do poderio militar da Ucrânia. Os russos querem garantias de que os ucranianos vão reduzir o seu poder bélico, não vão ser uma ameaça aos russos no caso de paz. E esse representante do parlamento ucraniano acabou de dizer o contrário, que eles precisam estar armados e que a Ucrânia precisa ter garantias de segurança. Então, nos principais pontos, que são
posição na OTAN, território e futuro das Forças Armadas da Ucrânia, os dois lados estão muito longe de qualquer acordo. De qualquer forma, importante que os dois líderes conversem, o Donald Trump e o Vladimir Putin, e que eles coloquem à mesa as demandas de cada lado. Moscou vai deixar muito claro esses pontos. Quer o território, não quer que a Ucrânia entre na OTAN e não quer nem ouvir falar em soldados europeus no território ucraniano para defender o regime de Kiev. Vamos ouvir agora um trechinho do que disse o presidente Donald Trump aos jornalistas quando ele anunciou essa importante conversa de amanhã com o presidente Vladimir Putin. Ele deu essa declaração, inclusive, durante um voo, conversando com colegas jornalistas. We learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia. And we'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. And a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance.